Moin Moin zusammen, sejam muito bem-vindos ao canal Alemanha Me Ensinou. O meu nome é Paulo e no vídeo de hoje a gente vai ver a forma correta para a gente trocar os pneus do carro entre as estações do ano aqui na Alemanha. No Brasil eu já precisei trocar pneu do meu carro quando furou e foi bastante simples. Bota o macaco, levanta o carro, tira parafuso, tira a roda, bota parafuso e acabou. Simples, prático e errado como muita coisa que a gente aprende aqui na Alemanha. E assim, eu digo que isso está errado porque como aqui a troca dos pneus acontece de uma forma bastante frequente, né, pelo menos 2 vezes por ano por quem opta ter pneus de verão e pneu de inverno, você pode levar na oficina e ter um profissional fazendo esse serviço para você. Então o que eu digo que é errado é porque isso que a gente faz no Brasil, que é bastante simples, diverge do que um profissional faz na hora de trocar um pneu. Esse vídeo aqui é a parte prática desse tema de pneus. Eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui então no card para você poder ver, e que ele fala ali a parte teórica de qual é o tipo de pneu mais adequado para você. Se é um exclusivamente de inverno, junto com o de verão, ou se é um pneu de ano inteiro, onde você vai ter outras vantagens e outras desvantagens. E antes da gente ir para a parte prática, antes da gente botar a mão na massa, eu queria deixar um recado. Se você é uma pessoa que não tem experiência com trabalhos manuais, se você não sabe a diferença entre um prego e um parafuso, tudo bem, não tem problema, mas eu acredito que esse não vai ser um vídeo para você. Tem bastante coisa aqui, apesar de eu acreditar que eu estou trazendo bastante detalhado, mas tem bastante coisa aqui que pode dar errado, que você mesmo pode provocar um problema no seu carro, e a intenção aqui não é essa. Esse daqui é um canal que tenta ensinar as pessoas uma outra forma aqui de fazer as coisas na Alemanha, né, com o conhecimento que eu adquiri, mas assim, se você não tem essa experiência, eu aconselho você levar o seu carro para uma oficina, assim como no meu começo aqui eu também fiz, levei o carro lá, deixei na oficina, os profissionais fizeram tudo direitinho, eu fiquei super satisfeito, mas o canal tenta ensinar, mas a responsabilidade do seu serviço é sua, então pensa um pouco antes de botar a mão na massa, antes de fazer alguma besteira. Agora um ponto muito importante que muita gente pergunta, quando que é a hora de trocar o pneu no carro de verão para inverno, inverno para verão? Bom, o Código de Trânsito alemão ele não traz uma data ou um período específico dizendo quando que você tem que fazer essa alteração. A única coisa que ele diz é que o pneu do seu carro tem que ser compatível com as condições climáticas em que o carro está circulando. Isso acaba deixando bastante margem para interpretação, mas a regra que o pessoal normalmente segue é a O bis O, von Oktober bis Ostern, que é para você então trocar o pneu entre outubro e a Páscoa, que seria ali então meados de março, abril. Tem gente que prefere estender um pouco assim essa data, então não trocar ali em outubro, já para os pneus de inverno, e isso é totalmente possível. A única coisa que você não pode deixar acontecer é você estar dirigindo com uma temperatura abaixo de 5 graus, porque aí já entende-se que realmente pode começar a acumular um pouco de gelo na pista, ou pode ter condições climáticas que não vão ser favoráveis, e você vai estar dirigindo numa situação insegura. A primeira coisa que a gente precisa falar aqui é sobre ferramentas. Eu comprei todas as minhas ferramentas através do Amazon e gastei cerca de 80 euros. E tenho a certeza que paguei o melhor preço que eu poderia por causa desse vídeo que eu estou deixando aqui no card. Se você também gasta bastante no Amazon e quer saber como economizar um pouco, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. A troca de pneus numa oficina não é um serviço considerado caro. Vai depender de uma oficina para outra, mas a média aqui, pelo que eu pesquisei, gira em torno de 30 euros. Então, pensando numa matemática simples, eu gastei 80 euros para comprar todas as ferramentas, significa que a partir da minha terceira troca de pneus, eu já começaria a ter uma economia. Sobre as ferramentas, eu vou aqui agora então colocar no vídeo, a gente vai ver uma por uma. O primeiro item aqui da lista não é de fato uma ferramenta, mas é uma luva. Algo que para mim foi bastante interessante, porque essa região ali que a gente vai mexer no carro é bastante suja, então uma luva foi adequada. O preço também é muito baixo, então vale a pena. O segundo item da lista é uma chave, e eu optei por comprar uma chave telescópica. Isso vai ficar aqui claro no vídeo o motivo, mas você consegue com a mesma força dar um torque maior no parafuso, e isso é mais interessante principalmente na hora de folgar os parafusos que podem estar bastante travados ali na roda. O terceiro item aqui da lista é um macaco, e como o meu carro veio sem macaco, eu precisei comprar esse macaco, e já que eu ia ter que comprar mesmo, eu optei por comprar um macaco hidráulico, por causa da comodidade e o conforto ali na hora do uso. O quarto item da lista tem muita gente que não compra, mas é uma escova de aço. O quinto item é simplesmente algo para você marcar a roda e saber de onde ela saiu no carro. E o último item é um torquímetro, e é um item muito importante, mas que infelizmente muita gente negligencia.
Para mim, sendo bastante sincero, ele é tão importante quanto o macaco, que é o que vai levantar o carro para você fazer a troca. Além das ferramentas, uma coisa muito importante para falar é sobre o local onde você vai estar fazendo a troca desses pneus. Você não pode fazer a troca dos pneus na beira da rua, é muito perigoso, você pode tropeçar, um carro pode estar passando, pode te atropelar, não faça isso. E você também precisa estar num terreno plano, onde quando você colocar o macaco, ele fica estável o suficiente para poder realmente segurar todo o peso ali do carro que você está levantando. Agora sim, o primeiro passo para você trocar a sua roda é folgar os parafusos. E é realmente só folgar. Olhando aqui no vídeo, o carro ainda está totalmente no chão e eu vou usar uma soquete 17 no meu caso para poder dar essa folga. É aqui inclusive que essa chave telescópica faz bastante diferença. Porque com ela expandida, com a mesma força eu consigo dar um torque maior no parafuso para dar a folga para ele, sem precisar me acabar ou pegar um tubo grande, que é o que normalmente o pessoal faz. Importante mencionar que essa folga precisa acontecer em formato cruzado, então você faz um lado, faz do outro, volta, vai, e assim vai até você afolgar todos esses parafusos. O passo número 2 é você levantar o carro. E aqui eu digo, é muito importante você ter o manual do seu carro em mãos, porque é nele que está indicado exatamente o lugar que você vai colocar o macaco para elevar o carro. Eu vou botar aqui o exemplo do meu manual, e é algo assim bastante ilustrativo, onde mesmo sem falar alemão, você consegue ver de uma forma bastante simples onde posicionar esse macaco. Aqui então, posicionou o macaco, começa a levantar, você vê que como é simples o uso do macaco hidráulico, bem mais fácil do que aquele de parafuso. E a altura do carro que você precisa levantar não precisa muito, você só precisa deixar a roda livre que você consiga passar uma mão por debaixo dela. E para finalizar, algo muito importante para a segurança, sempre tirar a alavanca do macaco. Esse daqui é uma região que você vai ficar andando bastante, né, para poder tirar pneu, levar pneu, e se você esbarrar nisso daí pode dar um problema grande, seu carro cair. Então, terminou de levantar o carro, tira o macaco bem simples, guarda do lado, fica tudo tranquilo. O passo número 3, agora com o carro levantado, é finalmente remover os parafusos, e aqui de novo fazendo daí o movimento cruzado de um lado para o outro até o último parafuso. E aqui a dica que eu dou é que dá para você usar a soquete da sua chave de roda para você poder tirar esses parafusos de uma forma bem mais simples. É realmente, senão você vai ficar com aquele trambolho ali girando no meio do caminho, é péssimo. Usa a soquete ali bem facinho, você consegue tirar esses parafusos. O último parafuso ele acaba sendo um pouco mais desafiador, porque ele agora é a única coisa que está segurando ali a roda para ela não cair do carro. E é isso mesmo que a roda quer fazer, ela quer cair, e se ela cai dali, ela pode acabar batendo em alguma coisa. Ali atrás tem um monte de componente que a gente vai ver, e pode daí danificar, e não é o que você quer fazer. O que eu faço aqui é, então, chegar um pouco mais perto da roda, eu junto com o braço ali, com o joelho, vou empurrando a roda contra o carro, mas sem fazer muita força também, porque eu não quero empurrar o carro junto, né? Afinal de contas ele está elevado, e daí, fazendo esse movimento segurando, vai tirando ali o parafuso. Quando tirar o parafuso, fazer um movimento horizontal aqui, puxando a roda para si, como dá para ver aí no vídeo que eu fiz, porque justamente você não quer que a roda caia. Agora aqui, extremamente importante, depois que você tirou a roda, é crucial que você marque essa roda de alguma forma para você saber que ela está saindo daquela posição que você está tirando. No meu caso aqui eu tirei essa roda aqui da frente direita do carro, então eu vou pegar ali, eu não tinha então o giz de cera, e eu peguei daí a fita crepe com um marcador permanente e marquei aqui FD para eu saber que essa roda está saindo da frente direita do carro. Isso é muito importante para depois, quando voltar o período de verão, quando as temperaturas estiverem mais quentes, eu saber exatamente de onde essa roda saiu e eu poder voltar essa roda naquela posição. E agora voltando para o carro, a gente tem uma oportunidade, porque a roda está sempre ali e você nunca consegue ver o que está atrás dela. Então é importante agora, nesse momento, sem a roda, antes de colocar a nova, que você faça uma pequena inspeção ali, não precisa ser nada totalmente detalhado e técnico, mas assim, eu tenho certeza que coisas grosseiras qualquer pessoa consegue ver. Então você vai conseguir ver se está tudo bem ali com o seu disco de freio, ou você consegue ver também a espessura da sua pastilha de freio, você consegue ver a mola também se de repente ela está danificada e você está trabalhando só com o amortecedor ali, ou talvez até mangueira também se tiver alguma coisa, ou se tem alguma peça que parece estar empenada, você pode ver isso daí, e já que o carro conseguiu chegar até esse lugar onde você está, eu tenho certeza também que você pode devolver a roda e daí dirigir até uma oficina para procurar daí uma ajuda especializada e resolver esse problema. E uma coisa também bastante importante de mencionar é o armazenamento desses pneus que agora estão com roda. E isso tem uma regra básica. Pneu com roda, o pneu com jante, você armazena sempre na horizontal. Você pode inclusive empilhar os pneus um em cima do outro. E pneu sem jante, sem roda, você pode daí armazenar na vertical.
O passo número 4 é uma coisa que muita gente não faz, pelo que eu conversei com colegas, amigos, mas assim, eu recomendo bastante porque você já está ali com a mão na massa, faça, não tem por que não fazer. E é a simples limpeza desse acoplamento onde a roda fica ali encaixada durante os 6 meses do ano. Essa região da roda pode ser que acumule bastante sujeira ou até mesmo ferrugem, e é importante que ela esteja limpa antes de você colocar a roda nova que você vai estar posicionando. Isso porque você quer ali que ela fique faceando realmente, porque se ela não facear, você pode ter a roda talvez conectada assim no carro. Imagine isso daqui rodando, não é uma coisa que você quer, aquilo ali pode depois provocar o empeno de alguma peça, ou até mesmo a folga dos parafusos. Então, eu aconselho você limpar para evitar que tenha essa falta do faceamento ali e você tenha algum problema. Agora então a gente está chegando perto do final, é o passo número 5, que é equipar o carro com a roda que está com o pneu de inverno. E aqui, assim como na hora de tirar a roda, que eu falei, aquele movimento horizontal, assim, de você realmente evitando contato com qualquer coisa ali que esteja no carro e a roda, você vai também fazer esse movimento de devolver a roda para o carro nesse movimento horizontal, de forma a não tocar em nada. Depois dessa roda posicionada, você vai precisar daí alinhar os parafusos e pode daí começar a parafusar com a mão mesmo. E como sempre, fazendo daí também um movimento cruzado para poder balancear esse aperto aí que está sendo dado. E aqui é importante também dizer algo muito importante. O parafuso, ele, da mesma forma que ele saiu fácil na hora que você estava ali tirando com a mão, é para ele entrar fácil. Se o parafuso tiver com alguma dificuldade, não é para você forçar, não é para você insistir com esse parafuso naquele alojamento. Pode ser que na hora ali que você fez a limpeza, né, com a escova com cerda de aço, que talvez ficou alguma coisa nesse alojamento e que está impedindo o parafuso de entrar, e talvez se você ficar forçando aquilo ali, talvez ali você comprometa a rosca desse alojamento, e daí você vai criar um problema bastante sério para você. Então, tenta colocar ali com a mão, e se não está indo, tira a roda, dá uma olhada, tenta algum dos outros parafusos, tenta alguma forma, mas não força. E agora, antes de abaixar o carro, já com os 5 parafusos ali apertados com a mão, eu pego a minha chave de roda e com ela agora encurtada para evitar que eu consiga dar muito torque no parafuso, eu vou dar um aperto ali, seguro, mas sem fazer muita força, simplesmente para eu poder descer o carro agora e sim daí poder dar o torque final. E antes de passar finalmente para o último passo que a gente vai ver aqui, é hora de você baixar o seu carro, aliviando ali agora o seu macaco. E o último passo, então, finalmente, é com o uso do nosso querido torquímetro, a ferramenta que eu acredito que muita gente nunca chegou a usar, mas que ela é muito importante, como eu falei aqui no início do vídeo. Isso porque nós somos seres humanos, e você tem ali na mesma roda 5 parafusos, pelo menos no meu caso 5, que eu vou precisar dar um aperto. É fato que eu não vou conseguir dar o mesmo aperto em todos os parafusos. Pode ser que no primeiro talvez eu consiga dar um aperto mais forte, no segundo, no terceiro talvez um aperto médio, e nos 2 últimos talvez eu já não tenha mais tanta força, e daí eu dei um aperto mais fraco ali. Do ponto de vista técnico, se você tem uma peça que está sendo fixada por diferentes parafusos e o torque entre eles está diferente, significa que onde o torque está menor, você tem ali uma folga. Pode não ser uma folga que você consegue ali com a mão tirar o parafuso, mas imagina quantas rotações essa roda não vai dar aí pela estrada fora, através da Alemanha ou através da Europa, e essa folga pode sim causar que o parafuso caia. Sobre o torquímetro, e assim como o macaco, você vai precisar dar uma olhada no manual do seu carro para você saber qual é o torque necessário para aquele conjunto de parafusos na sua roda. Aqui no meu caso eu posso mostrar no manual do carro, que no meu caso está descrito 120 Nm. Com certeza dentro do manual vai ter alguma parte lá, alguma seção descrevendo o Radwechsel, que é a troca da roda, né, no carro, e nessa seção você vai encontrar daí o valor exato para o seu carro. Para ajustar o torque no torquímetro é muito fácil. Ali na parte inferior dele você consegue ir girando, e daí essa peça vai se movendo para cima ou para baixo, e você vai lendo ali qual o valor do torque que está descrito. E você sabe que chegou no torque do torquímetro quando você ouve esses 2 cliques. Eu vou parar de falar agora e a gente vai prestar atenção aqui no vídeo só. Depois que você daí trocar as 4 rodas e der o torque necessário em todos os parafusos, você não pode simplesmente guardar o torquímetro de volta na caixinha dele. Você tem que agora zerar o torque do torquímetro para poder manter a sua ferramenta calibrada. Isso porque dentro do torquímetro você tem uma mola, e se ela ficar armazenada ali comprimida por 6 meses até que você faça a próxima troca, ela começa a perder as propriedades dela e a sua ferramenta fica descalibrada. Significa que ao invés de você estar dando ali 120 Nm, talvez você esteja dando apenas 110, acreditando que está dando 120. E 110 é abaixo do que o fabricante do carro pede, ou seja, vai estar folgado em relação à referência. E para acabar finalmente o procedimento, é importante também que você calibre os seus pneus. Isso porque os pneus ficaram guardados por 6 meses,
provavelmente perderam pressão durante esse período, e você não quer andar com pneu descalibrado. Afinal de contas, pneu descalibrado pode provocar um maior desgaste do pneu, e daí você vai ter que trocar antes, você vai gastar mais dinheiro no menor espaço de tempo, não é o que você quer. E para finalizar, uma recomendação que eles fazem nas oficinas. Depois que você rodar cerca de 100 km com o carro, depois de ter feito as trocas, é importante que você volte na oficina para dar o torque de novo lá nos pneus, no meu caso, os 120 Nm. E é isso, espero que esse vídeo ajude quem está precisando da informação, assim como um dia eu precisei, que você faça o procedimento com segurança, caso você opte por fazer por conta própria, e que se você tiver ainda alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa aí na seção de comentários que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Espero que tenham gostado. Auf Wiedersehen!